Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Interintro. Eu sou o Ed Nascimento e eu tô aqui hoje para gravar o último vídeo da nossa série sobre felicidade. Como eu tô prometendo desde o começo dessa série, hoje, finalmente, eu vou falar sobre livros que tratam do tema felicidade. Eu quero adiantar que o critério que eu utilizei para escolher esses livros foi os livros que eu li e que eu acho que tem informações importantes para trazer aqui para essa série. O primeiro livro que eu quero apresentar para você é esse aqui, ó, Felicidade, uma História, do Darren McMahon. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esses livros aqui, tá bom? O assunto que é tratado no livro é exatamente o que o título indica. Ele traz a concepção de como conseguir a felicidade através de cada época e, mais importante ainda, ele traz as definições que cada época tem do que é felicidade. Eu falei sobre alguns períodos no vídeo sobre a história da felicidade. Esse livro é de 2006 e o Darren McMahon é um historiador inglês. Quando eu comecei essa série de vídeos, lá no primeiro vídeo, eu trouxe uma citação desse livro que diz que, independentemente da definição de felicidade, ela raramente é condizente com períodos de fome, guerra e pestes, por exemplo. Então, isso precisa ficar claro pra gente quando a gente fala sobre felicidade. A concepção de felicidade, ou a forma que a gente enxerga a felicidade, ela é muito influenciada pelo meio que a gente está vivendo, pelo momento social, cultural, econômico que a gente vive. Um outro livro que eu também quero destacar é esse aqui, ó, A Idade de Ouro, do Georges Minoir. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês, ó. O Georges Minoir, ele é um historiador francês, e até por isso que o nome do livro é A Idade de Ouro, a história da busca da felicidade. Esse livro foi escrito em 2011 e nas referências ele traz o Darren McMahon. Então eu achei particularmente muito parecido o conteúdo de um e do outro. Só que esse livro aqui do Minoir, a leitura dele é um pouco mais fácil, apesar de ele trazer muitas informações. Então a gente precisa tomar muito cuidado porque às vezes o excesso de informações desses livros, para alguém que está começando a entender o assunto, pode prejudicar. Então não são livros que talvez a primeira leitura já faça com que você entenda o tema. Talvez você tenha que voltar para eles depois. Um ponto importante que eu quero destacar aqui desse livro do Georges Minoir é quando ele diz que a felicidade, ou melhor, a definição de felicidade em cada época, normalmente ela estava ligada àquilo que as pessoas sentiam que estava faltando naquela época. Então, se você sentia que estava faltando saúde, felicidade era você ter a saúde. Se aquela época era uma época de muita miséria, felicidade normalmente estava ligada à fartura. A defesa dele é que sempre quando a felicidade é definida, ela é definida como algo que está faltando no momento. Outro livro que segue uma linha de raciocínio parecida é esse aqui, ó, Aprendendo Felicidade. Todas as tentativas, de Platão ao Prozac. E esse aqui, ele foi escrito por um filósofo inglês, o Mark Kingwell. Até por isso que eu disse que ele tem uma pegada parecida. Ele fala sobre a concepção de felicidade ao longo de várias épocas históricas, mas ele traz também a percepção dele contando vários casos que aconteceram com ele. A leitura desse livro eu achei um pouco mais difícil, não porque os temas são complexos e muito difíceis, não, pelo contrário, é muito tranquila a leitura nesse sentido. Mas como ele conta muitos casos, isso acaba dispersando o nosso raciocínio na hora que a gente está tentando entender do assunto que ele está tratando. Mas eu gostei bastante e eu indico, tá? Outro livro que eu quero destacar aqui é esse aqui, ó, Ousadia em Estar Feliz, do meu amigo Dinael Campos. Quando eu falo que é meu amigo mesmo, gente. Eu tenho nesse livro aqui, inclusive, uma dedicatória muito bacana. O Dinael é doutor em psicologia e professor universitário, e nesse livro aqui ele conta através de um trabalho que ele fez em uma universidade em que ele tratou do tema felicidade com os alunos. Ele passou 27 filmes, porque ele também gosta bastante de filmes, e foi conversando sobre felicidade a partir desses filmes. Nesse livro aqui ele traz várias reflexões que acabam seguindo um caminho parecido com esses que eu trouxe para vocês, mas ele traz uma pegada muito mais prática, no sentido de trazer exemplos, sabe? Esses livros têm uma conexão especial. O Dinael, ele traz como referência o Minoir, e o Minoir traz como referência o Darren McMahon. Então, muitas coisas, à medida que a gente vai lendo esses livros que tem essa pegada de trazer as definições de felicidade, muita coisa se cruza. E isso é muito bacana porque acaba reforçando aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está tentando entender. Para trazer esses livros para você, eu decidi fazer uma espécie de divisão. Primeiro, esses livros que falam sobre a história e sobre o conceito da felicidade, porque por incrível que pareça, isso não é algo tão simples. Vocês viram no vídeo lá o que é felicidade? Que algumas teorias ou algumas correntes de pensamento, elas entendem a felicidade como o prazer, e outras entendem como o propósito, ou eudaimonia, como eu vou chamar aqui, tá? Quando a gente pensa no prazer, a felicidade ela está muito ligada aos sentidos, mas não só a nossa percepção, não só os órgãos do sentido, também é uma tranquilidade mental.
Agora, quando a gente fala de eudaimonia, de propósito, você pode ter felicidade mesmo quando você não está tendo prazer. Então, essas concepções elas são fundamentais quando a gente está pensando sobre felicidade. Eu trouxe também, é claro, o livro de um brasileiro, o Luiz Gazir. Ele escreveu aqui, ó, A Ciência da Felicidade. É um livro muito bacana porque ele traz vários estudos científicos que foram feitos olhando para a felicidade. Então ele vai falar de dinheiro, de trabalho, de relacionamentos e da busca por reconhecimento como uma forma de buscar a felicidade. O queridinho, quando a gente fala do tema de felicidade, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawn Achor, é um livro que também traz os resultados de vários trabalhos que tinham a felicidade como objeto de estudo. Eu particularmente achei o livro do Luiz Gazir muito parecido com esse. Muitas informações que estão no livro do Luiz Gazir estão aqui nesse livro do Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele também trata de trabalho, relacionamentos, performance, entre outras coisas. Uma observação que eu acho importante fazer tanto sobre o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz quanto o livro A Ciência da Felicidade é porque eu sinto que falta essa discussão sobre o que é a felicidade, a definição de felicidade. Quando a gente olha para as propostas dos autores, é como se isso já fosse claro para todo mundo. E quando a gente começa a olhar a nossa própria definição de felicidade, a gente percebe que não é tão clara. Inclusive, é por isso que a gente critica tanto a autoajuda, porque ela vem trazer receitas de, por exemplo, como ser feliz. Mas aí quando você vai ver o que é felicidade para você, ou o que é felicidade de maneira geral, você percebe que não existe um consenso, não existe algo fixo, imutável sobre isso. E apesar de eu ter acabado de fazer uma crítica sobre a autoajuda, eu quero trazer 2 livros que se encaixam como autoajuda. O primeiro deles é A Fórmula da Felicidade, do Mogaldá. Gente, esse livro foi um achado e uma surpresa. Olhando para a proposta dele de entender a felicidade a partir de um momento difícil que ele passou, que foi a perda do filho, eu imaginei que eu ia encontrar um relato pessoal, uma história de superação de uma pessoa que encontrou a felicidade. Não que ele não ofereça isso, mas eu sinto que esse livro ele tem muitos insights que são muito importantes. É como se fosse uma tentativa de aplicar na prática aquilo que a teoria propunha sobre felicidade. E de repente você se pergunta, nossa, mas qual é a fórmula da felicidade? Para não te deixar curioso, eu vou te dar esse spoiler. Garanto que isso não vai estragar a sua leitura desse livro, porque, de novo, tem muitas informações importantes aqui, tá? Eu vou ler para vocês, ó. A fórmula da felicidade é: felicidade é maior ou igual à sua percepção dos acontecimentos da sua vida, menos as suas expectativas de como a sua vida deveria ser. Então, nesse caso, a proposta básica desse livro é que as nossas expectativas, elas têm o poder de definir se a gente vai encontrar a felicidade ou se não vai encontrá-la. Outro livro que também é classificado como autoajuda, mas eu acho isso um pouco injusto, é esse aqui, ó, 59 Segundos, do Richard Wiseman. Um pouco parecido com o que faz O Jeito Harvard de Ser Feliz e A Ciência da Felicidade, ele traz vários estudos científicos que mostram como que a gente pode alcançar a felicidade, ou como a gente pode se aproximar da felicidade, do bem-estar subjetivo. O livro não é só sobre felicidade, ele tem uma parte que fala sobre felicidade, e eu sinto nele a mesma coisa que eu senti nos outros 2 que eu falei anteriormente, que os estudos que trazem respostas sobre felicidade, eles já vêm como se a gente já soubesse o que é felicidade. Então, para você ser feliz, por exemplo, você tem que escrever lá o que você acha importante que aconteceu no seu dia. Ok, mas o que é a felicidade nesse caso? É você ter gratidão? É você não ser ansioso? Percebe que tem diferença entre prazer, propósito ou bem-estar? E a gente já falou disso aqui. Só que esses livros não discutem tão profundamente esses temas. Eu acho importante deixar claro que eu não estou aqui fazendo uma crítica ou dizendo para você não ler esses livros. Pelo contrário, se eu estou trazendo para esse vídeo é porque eu acho que vale a pena a leitura até para você conseguir entender o que você enxerga como felicidade. O próximo livro que eu quero trazer para vocês é o Happy Brain, gosto muito, Dean Burnett. Ele é um neurocientista britânico e esse livro aqui ele traz vários temas que a gente comumente liga à felicidade, o trabalho, os relacionamentos, o dinheiro. Então ele vai mostrando como que o nosso cérebro reage a cada um desses tópicos que normalmente a gente liga à felicidade. É um livro incrível, uma pena que não foi lançado aqui no Brasil. A única edição em português que existe é lá em Portugal. E acaba ficando inviável a gente conseguir essa versão, sendo que a versão original em inglês ela é mais fácil, que não significa que seja fácil, porque foi bem difícil conseguir, é mais fácil de obter do que a versão em português lá de Portugal. Felicidade Construída, falei bastante desse livro aqui na série. É um livro que foi escrito por um cientista social inglês e ele olha para a felicidade quase que como um processo de produção, como se a gente fosse produzir prazer e propósito. Ele até defende que a felicidade hoje ela é isso, é uma mistura de prazer e de propósito. A gente não tem como ser feliz tendo só propósito e a gente não tem como ser feliz tendo só prazer. A defesa dele é que a gente consiga encontrar na nossa vida aquilo que nos faz sentir prazer e aquilo que nos faz sentir propósito, porque na maioria das vezes a gente não consegue prestar atenção para perceber que isso está acontecendo com a gente.
Nesse livro você consegue avaliar se você valoriza mais o prazer ou o propósito, e depois ele traz algumas informações para que você possa equilibrar essa balança da sua vida. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, não é um livro sobre felicidade, mas ele traz sim o tema felicidade aqui. É um livro bastante complexo, maravilhoso, inclusive ele foi um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, sendo psicólogo. Então as informações que ele traz são muito valiosas. A proposta básica desse livro é trazer pra gente duas formas de funcionamento mental que impactam na nossa tomada de decisão no dia a dia. Mas além disso, ele traz informações, por exemplo, daquela proposta do eu experiencial e do eu recordativo que eu falei nos vídeos anteriores. O eu experiencial é aquele que vive a experiência e o eu recordativo é aquele que lembra da experiência, que contamina ou influencia a nossa experiência, fazendo com que a gente olhe para ela somente a partir desse viés. Só para vocês terem ideia de como esse livro aqui ele é complexo, eu costumo marcar as partes que eu acho importante. Olha isso. Eu coloco esses adesivos porque eu não gosto de riscar, de escrever nos livros. Eu prefiro fazer isso. E olha a quantidade de marcações que tem nesse livro. O outro livro que ficou assim também foi o Sapiens, do Yuval Harari. Eu acho que eu falei dele aqui também. Esse livro do Daniel Kahneman é quase que a bíblia de uma matéria chamada economia comportamental ou psicologia econômica, que é a forma da gente olhar para as pessoas lidando com os recursos que são escassos. Já que a gente está falando de recursos que são escassos e felicidade, isso lembra logo a gente de quê? Dinheiro. E eu trouxe um livro, A Mente Acima do Dinheiro, que apesar de não falar diretamente sobre felicidade, ele traz várias informações que impactam de fato na nossa felicidade. São dois autores, acho que eles até são parentes, Brad Klontz e Ted Klontz. Eles são consultores financeiros que trabalham principalmente com essa parte de mudança de visão sobre o dinheiro, sabe? Eles trazem alguns traumas financeiros que as pessoas normalmente apresentam, porque ou quando eram crianças viram os pais brigando por dinheiro, ou tiveram traumas relacionados a questões financeiras, como por exemplo ser despejado de casa, ou então ver o pai humilhando a mãe, ou a mãe humilhando o pai por conta de dinheiro. Então eles mostram como que essas questões impactam na nossa visão sobre o dinheiro, e como que, consequentemente, isso tudo afeta a nossa felicidade. A gente tem aqui na série um vídeo específico que a gente fala sobre felicidade e dinheiro, e eu trago esse livro como referência. Eles trazem nesse livro alguns distúrbios financeiros, como por exemplo aquelas pessoas que adoram dinheiro, que não conseguem enxergar outra coisa além do dinheiro. E em contrapartida tem aquelas pessoas que odeiam o dinheiro, que acham que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é algo mau. Então eles mostram como que isso tudo é construído na nossa mente a partir das experiências que a gente tem, principalmente na infância. Pode parecer contraditório eu estar falando sobre felicidade e trazer para vocês uma indicação de um livro chamado Escassez. Mas esse livro aqui, escrito pelo Sandy Mullaintanan e pelo Eldar Shafir, ele traz uma proposta muito bacana que leva a gente a entender como que a nossa mente funciona quando a gente está com escassez. Primeiro que eles definem que escassez não é você não ter alguma coisa, é você ter menos do que você acha que você precisa. Isso aí já faz uma diferença gigantesca. Eles mostram que a gente é sempre capturado por aquilo que a gente sente que está faltando. Se você está sem dinheiro, você vai ficar o tempo todo pensando em dinheiro, mesmo que você não queira. Se a sua escassez for de tempo, você vai ficar o tempo todo se sentindo atrasado, o tempo todo preocupado com o tempo de você fazer as coisas. Então, independentemente da sua vontade, e não adianta ninguém chegar e dizer, não fique assim, você vai ficar pensando sobre essa coisa que está te faltando, aquilo que está escasso para você. E por que eu trouxe esse livro numa série sobre felicidade? É exatamente para a gente entender quais são as possibilidades de felicidade quando a gente fala em escassez de recursos. E a gente tem um vídeo aqui na série sobre felicidade social, felicidade para todo mundo. E a gente percebe que mais importante do que você se sentir feliz é você ter as condições, lembra do Danny McMahon e do Minoir, que te façam sentir essa felicidade. Eu quero também trazer a indicação do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É uma distopia, uma história mostrando um mundo onde as pessoas são obrigadas a serem felizes. Um mundo em que você não tem a chance de não ser feliz, de ficar infeliz. Tudo é controlado, inclusive aquilo que a gente sente, o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento. Então você não tem chance de ficar infeliz nesse mundo. E a gente percebe, através dessa história, que a possibilidade ou a obrigatoriedade de você ser feliz não necessariamente é a felicidade de fato. A gente falou sobre esse tema em vários vídeos, mostrando que às vezes a busca pela felicidade, a gente ficar o tempo todo correndo atrás da felicidade, deixa a gente cansado e infeliz, faz com que a gente se sinta perdido mesmo nessa busca insaciável. Bom, esses são os livros que eu queria trazer para vocês. Eu tenho já uma lista de outros livros que eu quero ler sobre felicidade, mas como esse é um tema que está muito em voga, está tendo uma proliferação gigantesca de conteúdo sobre ele, eu preciso tomar cuidado também com o que eu vou ler. Senão eu vou cair naquilo que a gente falou nos vídeos anteriores, que é a infoxicação.
Inclusive, eu queria pedir para você deixar aqui nos comentários algum livro de felicidade que você leu e acha que vale a pena compartilhar, para que a gente fortaleça essa rede de conhecimento. Escreve aí. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você que me acompanhou desde o começo dessa série. Muito obrigado mesmo. Foi muito importante, foi muito bacana e está sendo muito bacana o retorno que eu estou recebendo de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam aí, manda mensagem, a gente está aqui para trocar, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.